Seja o nome do Senhor Jesus. Amados, eu queria fazer uma pergunta retórica essa noite a mim e a todos que estão aqui. O que fazer quando recebe um milagre? Ou melhor, o que fazemos depois de um milagre? Já parou para pensar? Que hoje, muitas das vezes, as pessoas fazem totalmente ao contrário do que deve ser feito diante de um milagre. E hoje esse texto vai nos mostrar como devemos realmente fazer. Porque milagre já está vivo. E muitas das vezes enfrentamos batalhas no dia a dia, deserto, provações, processos, que o Senhor nos coloca diante de um propósito. E muitas das vezes viemos para a igreja só atrás de um milagre. Essa é a verdade. Querendo isso e aquilo de Jesus. Mas Ele hoje vai nos mostrar que o verdadeiro milagre está aos pés dele. Versículo 1 diz que Jesus, o destino de Jesus era Jerusalém. E ele passaram por Samaria e na Galiléia. Versículo 12. Jesus entra em uma aldeia. A Bíblia não diz que a aldeia era essa, mas diz quem morava nessa aldeia: leprosos. Pessoas que, como eu e você, que outrora era pai, era esposo, era esposa, era filhos, mas por causa da enfermidade foi excluído naquela época, sem direito a ver um parente, sem direito a ver um amigo, sem direito a viver no meio da sociedade, no convívio social. Então essa aldeia é chamada Aldeias dos Leprosos. Se fosse hoje, eu e você era impedido de entrar, porque a lepra era contagiosa. E a lei dizia que no mínimo 90, 100 metros, a pessoa que tinha lepra tinha que ficar distante de quem não tinha essa enfermidade. Agora imagine você, um parente leproso, um parente enfermo, um parente que vivia no seu convívio, que vivia contigo, que compartilhava das coisas boas e das coisas ruins, agora está na aldeia dos leprosos. Já se colocou no lugar do outro? Assim era aquele leproso. Mas uma coisa é certa: tudo que Jesus faz é ensinando alguma coisa a alguém. A Bíblia diz que Jesus entrou na aldeia. E tem uma coisa: Jesus entra onde o homem não pode entrar. Jesus entra na enfermidade que o médico não dá mais jeito. Jesus entra naquela causa que o juiz não consegue resolver. Jesus entra naquela situação que você ora e ora e ora e não consegue com seus braços resolver. Mas Ele entra. E quando Ele entra na tua causa, na minha causa, algo de novo, algo de melhor acontece. Versículo 14. A Bíblia, versículo 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. O interessante é que aquela aldeia não ia pessoas a não ser leprosos. Mas peraí, como é que eles conheciam Jesus? Como pode? Porque o Senhor, onde passa, Ele deixa um legado de cura, de milagre, de prodígios. E eles sabiam que estava passando ali era o mestre, aquele que poderia resolver a vida deles. E eles não perderam tempo. Mesmo de longe eles gritaram, não perderam tempo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Engraçado que eles poderiam pedir a cura imediata: Senhor, cura-nos.
nós precisamos da cura. Não. Ele pediu misericórdia, eles pediram misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor nos acompanha todos os dias das nossas vidas. É por causa da misericórdia do Senhor, é porque nós não somos consumidos. Entende uma coisa, se eu e você estamos aqui hoje é por causa da misericórdia do Senhor Jesus. Entenda, por favor. Então Jesus responde para eles. Versículo 14. E eles vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus disse isso? Ide e mostrai aos sacerdotes. Porque Jesus conhecia também a lei. E na lei dizia que a impura não poderia de maneira nenhuma chegar naquela pessoa que não continha a lepra. E na lei também dizia que de maneira nenhuma, eles poderiam sair daquela lei. Mas Jesus, por conhecer a lei, porque em Marcos também diz, que Jesus disse: olha, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. É por isso que Jesus enviou eles ao sacerdote, porque naquela época era o sacerdote, olhava, examinava, fazia aquele exame clínico. Quando tinha alguém que era curado da lepra, eles iam até o sacerdote, e o sacerdote fazia aquelas análises, ficava ali em purificação para confirmar realmente se eles tinham sido curados da lepra. E o que interessante, bastou uma palavra de Jesus. Jesus não disse: estás curado. Jesus não disse: olha, estão limpos. Não, Jesus mandou eles irem aos sacerdotes. E eles entenderam. Porque quem ia até o sacerdote eram as pessoas que realmente já estavam limpos. Queriam o aval para voltar para a sociedade, para voltar para o meio familiar. O interessante é que eles obedeceram a Jesus. Mas o que eles não sabiam é que no meio do trajeto, no meio do caminho, a cura chegou. Talvez você está hoje aqui buscando o milagre do Senhor, buscando uma resposta. Quem sabe ao sair dessa igreja, dessas portas aqui, antes de chegar em casa você consegue o seu milagre, a sua resposta. Basta obedecer a voz de Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Lembra do que eu pedi no começo? Gratidão. Esse aprendeu o que é ser grato. E quantas vezes murmuramos por um pouco de arroz que não tem na panela, ou por um pedaço de carne que não tem para comer? Quantas vezes murmuramos por não ter um chinelo para calçar? Temos que aprender. E o segredo é ser grato ao Senhor. Versículo 16. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Versículo 16, aprendemos uma coisa que muitos de nós cristãos até hoje não aprenderam. É ser servo. Ser cristão é uma coisa, ser servo é outra. Ser servo é sujeitar a vontade de Jesus. Ser servo é deixar o nosso eu para fazer a vontade do Pai. Ser servo é deixar os nossos desejos, as nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. É nos descer o pó e perguntar para Jesus: Senhor, o que queres de mim? É entrar no propósito maior do Senhor, ainda que te custe, cara, ainda que te
projetos, desejos da sua vontade. É isso que é sincero. Diferente dos nobres. Os nobres não se importou que estava sendo limpo, que estava sendo curado. Os nobres queriam mais era mostrar para o sacerdote, voltar para o meio da sociedade e voltar a praticar os que praticavam antes. Esse não. Ele mostrou seu sonho. Versículo 17, já vou finalizando. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Aqui nos aponta que os 9 eram judeus. O 9 era o povo de Israel. Pessoas que conheciam a lei, conheciam o Torá. Para você ver como é no meio da gente, muitas vezes nós que estamos na posição de crente, mas não de santo. E é preciso rever isso. Para finalizar, versículo 18 e versículo 19. Não houve quem voltasse. Da glória a Deus, já disse. Versículo 19, para finalizar. E disse-lhes Jesus, e lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu já convido o grupo de louvor nessa noite. Versículo 19 mostra para nós que aquele que voltou, ele não só foi somente limpo, mas recebeu a salvação. E nós? É continuar na posição de crente, de cristão, ou na posição de servo? Muitas das vezes estamos dentro da igreja, falamos da palavra, mas não aceitamos ser servo. Quando Jesus fala vai, nós não vamos. Quando Jesus fala fica, nós não ficamos. Quando Jesus manda, nós não obedecemos. Por quê? Porque queremos fazer do nosso jeito, ser crente da nossa maneira, e não funciona com Jesus. Sejamos servos. Aqueles 9 poderiam receber a salvação. Aqueles 9 teve a oportunidade de ser salvo, mas não quis. Estava preocupado mais em ser limpo, em voltar para a sociedade, em fazer o que era acostumado a fazer. Enquanto o estrangeiro valorizou o que era de mais melhor, não a sua saúde, mas quem deu a saúde a ele. Não a bênção, mas o dono da bênção. Amém? E olha a cabeça, rica oportunidade. Grupo de